Aí, Evelyn, eu queria que você começasse um pouco contando, né, sobre como é que se deu tua participação, teu interesse sobre esse objeto de estudo. Como é que você chegou aqui no caso Braskem? Quando foi em 2019, teve um evento aqui em Maceió, puxado pela ONU Habitat, que foi o Pensadores Urbanos. E aí eu morava em São Paulo, já trabalhava com incidência, né, política, e pensando em como as pessoas podem se apropriar das cidades, tomar decisões. Então, me chamaram para dar uma palestra sobre resiliência urbana. E a minha mesma mesa que eu estava a Defesa Civil e haveria uma apresentação sobre o caso. E aí a gente se deparou com os dados e me assustou muito, assim, quando a Defesa Civil começou a mostrar o mapa. Tinha muito pânico, né? Tinha muitos dados que não eram possíveis de uma leitura que a gente pudesse entender o tamanho do impacto. Ainda era 2019, mas dava para a gente entender que o caso era muito grande. E aí, nisso, a gente fez um hackathon aqui também para trazer ideias e soluções para o caso, mas onde me afligiu foi porque eu achava os dados todos muito dispersos e centralizados na prefeitura e na Defesa Civil. E aí foi isso meio... Eu voltei para São Paulo e decidi voltar para Maceió para buscar alternativas de organização desses dados e de leitura desses dados, né? Aí uma dúvida também, assim, eu acho que eu cheguei a te conhecer lá nas audiências, né? Nas audiências públicas que a Diagonal ela começou a trabalhar e apresentar o PAS, né? Eu acho que a primeira vez que eu te vi tinha sido lá, né? Mas aí como é que se deu essa evolução? Porque assim, eu acho que realmente começaram a mostrar a importância, né, da sua participação dentro, inclusive, do observatório, e aí eu queria saber realmente como começou a ideia do observatório também, mas a gente falar um pouco da relação, se existe relação entre o observatório e tu aí a ONU, como é que se deu até chegar nesse processo da sua participação na ONU, e a importância, né, como é que o desenrolar, o que aconteceu depois quando você voltou da ONU? A gente trabalha assim, uma metodologia no Lab, a gente sempre atua com cidades e pessoas. Então, a gente tem uma metodologia interna de chegar devagar nos territórios onde a gente não está com atuação. Por mais que eu seja de Alagoas, quando eu retornei, eu não estava com atuação, eu estava há 14 anos com atuação em São Paulo, em outras cidades. Então, eu fui chegando devagar, entendendo o caso, conhecendo as pessoas que estavam ali incidindo no caso, conversando, me apresentando, construindo e gerenciando algumas dessas plataformas, né, que organizem os dados. Então, muitas pessoas durante a pandemia não me conheciam, mas outras que já estavam desde de 2018 já me conheciam. Então, tem esse caminho, né? E aí, uma das coisas, Natália, que eu fui percebendo durante a pandemia é que, como o foco da imprensa nacional e internacional estava na pandemia e na Covid-19, a gente teve grande dificuldade de nacionalizar o caso de Maceió. E aí eu fui estudar como fazer incidência internacional, porque eu estava entendendo que esse caso nacionalmente não estava tendo repercussão e dificilmente teria. E aí a ida à ONU vem desse processo de estudar, de fazer alguns cursos sobre incidência internacional, entender o sistema ONU e construir essa denúncia e principalmente incidir em um pedido de que eles venham acompanhar o caso, né? Porque como é Mariana, Brumadinho, em Altamira, os grupos de trabalho da ONU, eles vêm acompanhar o caso, então eles fazem entrevistas com todos os agentes envolvidos. Eu acho que antes de ir para a ONU, eu cheguei a entrar em contato com você, né? Eu entrei com quase todos os grupos que eu tinha mapeado, pedi estudos. Então, nos relatórios que foi enviado, tem os links e os nomes de todos os grupos, todos os estudos estão ali anexados. Então, quando eles chegam, aqui quando o relator chega, ele vai entrar em contato com todos os grupos e ainda vai pesquisar novos grupos que ainda não estão naquela relatoria. Então, a tentativa de chegar na ONU foi essa, é uma questão meio de desespero, no sentido de a gente aqui sabia a dimensão e o tamanho desse desastre, né? E parece que só gritar, parecia que a gente não estava conseguindo gritar. Então, buscar outras instâncias internacionais
para que elas pressionem as instâncias nacionais a cuidar mais de perto desse caso, foi esse o caminho do observatório. E o observatório ele já era um embrião, assim, a gente já pensava nesse nome, a gente já estava com um apoio, né, que é do Fundo Casa Socioambiental, até porque o Lab Hacker, né, que é o Laboratório Brasileiro de Cultura Digital, o observatório é um projeto do Lab. E o Lab, como ele é muito nacionalizado, aí foi uma estratégia de tipo, não, então vamos criar o projeto local com o nome local para que fique mais próximo da população, né? Então, é um lugar, um dispositivo para que a sociedade civil, a gente consiga entender o que fazer juntos. E não tem um mapa, né? A gente vai criar essas soluções juntos. Aí é isso que eu ia te perguntar, Evelyn. Visto que já aconteceu o desastre, que a gente não tem muito mais como reverter, né, o que está feito, mas em termos de ações, né, como é que você visualiza? O que é que poderia ser feito? O que é que deve ser feito? Como é que a sociedade ela pode se articular também nesse movimento? Teve um post que eu fiz no LinkedIn até, e tiveram uns comentários que era, mas a empresa está fazendo tudo. E aí, assim, a gente tem aquele lugar, né, Natália, que a gente tem um acordo, e dentro do acordo, realmente, a empresa está fazendo o que diz o acordo. Mas quando a gente se junta, nós que estamos pesquisando, que estamos fazendo coisas para tentar algumas mitigações, a gente vê que aquelas soluções não são as que seriam efetivas para essa população atingida. Realmente, a gente tem pouco o que fazer, mas a gente ainda tem muita disputa. Por quê? Foi justo? Não foi justo. Nenhuma das pessoas atingidas que eu conversei até hoje me disse que foi justo. A forma do acordo, a forma do diálogo, a forma da retirada. A gente ainda tem pessoas em ilhamento socioeconômico. Elas não estão dentro do mapa de risco, mas elas sofrem todo o impacto do que é uma área de risco. Então, qual é a solução que a gente vai encontrar para essas pessoas e para essas vidas terem dignidade? Porque essas pessoas estão vivendo sem dignidade. Eu acho que tem uma questão muito importante e que é muito central, que é e aquele território? O que vai ser dele? A gente tem uma disputa muito grande, porque ninguém se sente seguro que o plano diretor, a gente vai conseguir aprovar um plano diretor nessa cidade depois de 17 anos, né? E que ele realmente tenha algo que seja justo, porque a gente está falando de um território de dor, né? Quando a gente vai pensar em acupuntura urbana, no conceito de acupuntura urbana, ali é um território de dor. Então, assim, o que a gente vai fazer com essas memórias da dor? Vai construir em cima? Vai construir o quê? Como? Como vai ser esse processo? Então, eu acho que a gente ainda tem disputas de como vai ser o processo de participação, da escolha disso. Isso não pode só ser definido por um plano diretor em uma cidade que a gente sabe que os planos diretores daqui não são aprovados e a gente sabe quem são, quem fica ali por trás, né, dando as cartas do que pode vir a ser um plano diretor. Eu acho que a gente tem questões assim que não foram solucionadas em questão das culturas que foram acabadas ali, né? Os nossos foguedos, os mestres e mestras que haviam por ali, os casarões, nenhuma dessas a gente já tem caminhos de solução. Então eu acho que a gente precisa se juntar e conseguir incidir coletivamente, né? De tipo muitas cabeças pensando o caminho disso, porque até agora quem está dando as regras do jogo é a Força-Tarefa, a Braskem e a prefeitura, né? Ou são os Ministérios Públicos e DPU, Braskem e prefeitura. E a sociedade civil com voz ativa? E as pessoas que pesquisam? E os diretamente impactados? Onde que vai poder incidir? Então, a gente está tentando essa construção, assim, esse diálogo amplo, cuidadoso, onde a gente vai colocar pessoas que pensam diferentes a talvez ocuparem as mesmas mesas, e a gente fazer negociações mais amplas, mas tentar uma construção que a gente se entenda como sociedade civil participante e atuante desse caminho, né? Porque, por mais que a tragédia já existiu, a gente ainda não tem soluções para os impactos da tragédia. E aí a gente precisa construir caminhos de participação nessas soluções.